E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui tirando pelo de gato da minha roupa, fazendo mais um vídeo aí para vocês sobre algumas coisas do Epstein. Temos mais alguns arquivos aí que eu acessei diretamente dentro lá dos arquivos que foi liberado pelo DOJ. Algumas coisas aqui mostrando que o Departamento de Justiça, né, principalmente aquela Pamela Bond lá, que é a chefinha, e o Kash Patel, que é do FBI, são acobertadores mesmo, tá? São protetores de pedolão, tá bom? Eles estão ali sendo inquiridos, né, por alguns deputados, vamos dizer assim, né? Não sei se são senadores ou são deputados, enfim. Pela Câmara dos Estados Unidos, onde ela está sendo perguntada sobre por que eles não revelaram, por que eles estão tampando, tarjando os nomes dos criminosos, né? Por que eles não estão liberando, né, as informações desses caras, por que eles censuraram e tudo mais. E a mulher começou, ela foi no nível lembra da época do Bolsonaro, que começaram a perguntar pra ele lá em 2022, antes das eleições? Ele foi no Flow lá, e aí o cara falou assim, mas por que tem tanto imposto no shampoo? Por que tem tanto imposto na soja, não sei o quê? E o Bolsonaro simplesmente começou a falar de jet ski. Sim. Ela começou a responder a parada nesse nível. Ela começou a desconversar de um jeito tão ridículo, tão absurdo, que é difícil de você assistir e falar assim, essa P também tá envolvida, é culpada, acobertadora e cúmplice desses criminosos, né? E, infelizmente, eu vou mostrar uma notícia bem lá no final, tá? Bem lá no final, que vai assim, o que a gente já sabia, obviamente a gente já sabia, mas o Kash Patel e o FBI deram uma notícia sobre o Epstein que é pra tirar todas as esperanças, se é que alguém tinha esperança de que alguém seria punido, tá? E nesse vídeo também eu vou trazer uma nova perícia que tá contestando ali que o Kurt Cobain não se suicidou, tá? Que ele foi apagado. E talvez algumas coisas que liguem que aconteceu com ele também é a turminha do Epstein. Sim, prepare-se que o negócio vai longe. Também vou falar sobre o Chris Cornell, sobre o Chester Bennington do Linkin Park e mais um monte de coisa, então talvez o vídeo fique um pouco grande. Bom, vamos lá, galera. O negócio é o seguinte. Quero começar aqui com a notícia que eu acabei de citar, né? Nova perícia contesta suicídio e revela que Kurt Cobain foi assassinado. Especialistas forenses contestam o veredito oficial de 94 sobre a morte do líder do Nirvana. Uma equipe de cientistas forenses do setor privado, tá bom? Fique bem claro isso, tá bom? Não é o Estado. Apresentou um estudo que questiona o veredito de suicídio do Kurt Cobain. Sugere que o músico foi vítima de um homicídio. O cantor morreu em 5 de abril de 94 por causa de um ferimento de espingarda em sua casa em Seattle. No entanto, uma análise inédita da autópsia e dos materiais da cena do crime revelou evidências inconsistentes com a morte instantânea por tiro. O especialista Brian Burnett, que integra nessa equipe, defende a ideia de que um ou mais agressores confrontaram o Cobain e o forçaram a uma overdose de heroína para incapacitá-lo antes do disparo fatal. Segundo o relatório publicado no International Journal of Forensic Science, os criminosos teriam colocado a arma nos braços do cantor e deixado um bilhete de suicídio forjado para simular a cena, tá bom? Então, a pesquisadora Michelle Wilkins, né, destacou pontos na autópsia que indicam uma morte lenta, típica de overdose e não de um disparo imediato, né? Os cientistas identificaram necrose no cérebro e no fígado, além de danos aos órgãos associados à privação de oxigênio, ou seja... E aí eu peguei mais algumas postagens, né? Tem essa aqui do Mário Newfall aqui, que ele
ele descreve bem, né? Apenas 2 meses se passaram desde o início de 2026 e eis que nos deparamos com uma grande surpresa. O artigo científico lá do Journal Forensic, blá blá blá. Eles falam o seguinte, as mãos, né? Resultados, né, dessa investigação toda. Danos aos órgãos compatíveis com privação de oxigênio devido a uma overdose de heroína e não uma morte instantânea, né, por arma de fogo. Mãos inexplicavelmente limpas, apesar de um tiro de espingarda na cabeça, o que, mano, sinceramente dá pra pintar um quarto. Se você fizer isso, você praticamente pinta um quarto, né? Tem como você ficar com a mão limpa. Cápsula de munição encontrada no local, improvável. Kit para heroína cuidadosamente organizado com seringas tampadas. Havia sangue em sua camisa, o que sugere que o corpo foi movido. A carta de suicídio? Pesquisadores afirmam que parte superior fala sobre deixar a banda. As últimas 4 linhas parecem ter sido escritas com uma caligrafia diferente. Tanto o Departamento de Polícia de Seattle quanto o Instituto Médico Legal se recusaram a reabrir o caso. Obviamente que o Estado não vai fazer isso e eu vou mostrar o porquê daqui a pouco. Pesquisadores não estão exigindo prisões, simplesmente transparência. Se estivermos errados, provem que estão errados. Aí eles mostraram aqui, né, a carta, né, a escrita aqui e tudo mais. E aí no final tá meio estranho o negócio. E aí você vê que tem um negócio aqui, please keep going Courtney, né? Tá falando daquela namoradinha dele, calma. E aí ele fala for Francis. Essa Francis aqui, né? For her life which will be so much happier, né? Por sua vida que vai ser muito mais feliz, enfim, sem eu. Enfim, a Francis aqui que ele tá falando é a filha, né? Se eu não me engano, é a filha dele. Vai ser muito mais feliz sem eu na vida dela, né? Não sei o que, enfim. Aí ele botou umas paradinhas aqui, né? Botou umas fotos aqui com as coisas organizadas, tudo tampado, blá blá blá. E é engraçado que disso tudo que a gente tá falando, tem uma entrevista que a gente leu ali, Francis, né, tal, beleza, é a filha, tudo bem, mas assim, tem uma entrevista de 93, eu até pesquisei aqui, né, que o Kurt Cobain discute ali a trágica história de vida da Frances Farmer, que foi uma atriz nascida em Seattle nas décadas de 30 ou 40, que foi famosa por ter sido institucionalizada e lobotomizada, né. Ele fala que o Cobain descreve ela, né, como uma atriz rebelde intelectual que odiava toda a cena de Hollywood e expressou isso publicamente. Não precisa ser muito inteligente para saber que Hollywood é dominada, foi criada e fundada por satanistas demoníacos, né, que estão provavelmente em terra há muito tempo, né, são demônios que realmente escaparam do inferno e fundaram aquela porcaria lá. Ele alega sobre um tal de um juiz muito famoso, ele fala na entrevista, eu tenho o vídeo da entrevista, eu legendei pra vocês, tá? Já vou colocar ele aqui. E ele alega uma conspiração envolvendo um juiz muito conhecido e proeminente aqui de Seattle e figuras de Hollywood que armaram pra ela e arruinaram sua vida. Depois que ela teria participado de um concurso de redação aos 15 anos intitulado Deus Está Morto. Assim, negócio, cara, é bem esquisito. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Preste atenção na entrevista, eu coloquei legenda pra vocês. And then she went to New York and was a part of this acting troupe. And it supposedly had communist ties too. And so then there's this big conspiracy. Deu pra entender aqui? Supostamente tinha ligações comunistas. Big conspiracy. Só a turminha do bem. A judge, a very well-known, prominent judge here in Seattle, and a bunch of other people who had ties with Hollywood, and they basically just set her up and ruined her life. You know, they had some pictures taken of her when she was arrested for drunk driving, and it was a big, huge scandal. And she eventually was sent to a mental institution. Ela foi enviada para uma instituição mental, né? Given a lobotomy. Foi mandada para um sanatório. Submetida à lobotomia. And raped every day for years. E foi, né? Por anos. And just totally abused and ended up like working at a Four Seasons restaurant alone and dying by herself. There's a Bainbridge Island. That's where she was institutionalized, right over there. So broken down. Ela foi internada ali naquela ilha ali. Não é a ilha do Epstein, tá? There.
For years, every night there were lines of custodians, friends, and people, you know, part of the staff who would wait in line to rape Entendeu? her every day. You know, she went through a lot of shit. And it just disgusts me, you know, to know that there are some of the people that are part of that conspiracy are living here in Seattle in their comfortable, cushy little homes with their families. You know, Então, assim, tinha essa entrevista já há muito tempo. Eu vi essa entrevista há muito tempo. Eu não entendia nada, né, do porquê dessa entrevista e tal. Enfim. E aí, eu não sei se ele nomeou a filha em homenagem, né? Porque seria uma homenagem meio ao contrário aí, né? Mas todo mundo é sempre muito... Como é que eu posso dizer assim? Meio contra ele, porque na época ele falava esse tipo de coisa. Ele botava meio que Hollywood, essa turminha rica, já meio que de uma forma meio velada assim, ele falava sobre as questões que a gente tudo que a gente tá vendo hoje, né? E aí simplesmente a gente pega... Eu não aguento, cara. Na mesma notícia que o Daily Mail liberou, aquela mesma notícia que a gente viu agora, né? Sobre ele não ter se matado, foi um homicídio e tal. Eu olhei um pouquinho aqui e eis que me deparo com isso. Não sou eu que tô inventando essas porra, velho. Eu juro pra vocês, cara. Eu juro, cara, eu olhei os dedos, eu contei os dedos, eu olhei tudo que eu pude pra ver se era IA, cara, e não é, mano. Não sou eu, cara. Todo mundo nunca gostou dessa mulher, que era a mulher do cara, tá? Era a mulher do cara, era a mulher do Kurt Cobain. Ok? Todo mundo sempre botava na conta dela o que aconteceu com ele. Falando que foi ela que fez, falando que ela incentivou, enfim, tinham várias teorias. E aí você me pega do lado desse demônio aqui. Isso aqui é um demônio, tá? Pra quem não sabe. A principal suspeita é a sua perversa esposa, Courtney Love. Quem mais está na lista do Epstein? Aqui está ela, com a bruxa satânica que cozinha para espíritos, a Marina Abramovic. Que é essa demônia aqui, né? Esse Satanás, esse bicho que escapou do inferno e tomou algum corpo aí dessa pessoa, um demônio que tomou o corpo dessa pessoa em algum momento, né? E tá aí até hoje fazendo tudo que a gente sabe. Então, galerinha, que momento oportuno pra sair essa notícia, não acham? Vocês não acham? Esquisito, hein? Nossa! Então, aí tem gente falando que o pai da Courtney Love lá era um cara ligado à CIA e não sei o que. Não tem nenhuma comprovação disso, tá? Eu fui atrás das informações, não achei nenhuma comprovação que seja real, né? Eu vi que ele era um cara que era um publicador pro Grateful Dead, que era uma banda, enfim, americana lá, e não tinha nada a ver. Mas, né? A ligação dessa mulher, só dessa mulher tirar uma foto com essa demônia aqui, já explica muita coisa, né? Já explica muita coisa. Bom, e aí, galera, indo direto aqui, passando para outro assunto, já indo para outra pegada, né? Alguns arquivos aqui a mais me chamaram a atenção, eu entrei direto lá. Entrei direto nos arquivos lá, você pode ver aqui em cima, justice.gov, Epstein Files, blá blá blá, procurei aqui pelo FTA. E aí encontrei esse aqui, né? Que é um arquivinho assim, lindo. Eu tô mostrando tudo isso porque a notícia que eu vou dar no final vai cagar tudo que você está vendo aqui. Tudo, vai. Vocês vão falar, já sabia, todo mundo já sabia, não é novidade. Sim, a gente já sabia, não era novidade. Ai, ai. Vamos lá. Vocês sabem o que tá escrito aqui, galera, nessa conversinha entre amigos? Não é conversa entre alguém e o Epstein, nem o Epstein para alguém, tá? Mas eles estão só falando sobre o Epstein, tá? Vamos traduzir o que está escrito aqui? Vamos! Está escrito o seguinte. Oi, Rich.
Jeffrey está perguntando se você pode enviar por FedEx aquela pintura que ele fez do massacre dos inocentes para o rancho, né? Ok? Jeffrey está perguntando se você pode enviar por FedEx a pintura que ele fez do massacre dos inocentes para ele colocar no rancho. Vocês entenderam que ele é o Jeffrey Epstein, ele que pintou. É uma grande tela de 9x9 que desenrolamos para ele ver na entrada, onde estão matando os bebês. Ele quer usá-la no rancho. Espera que você possa enviá-la por FedEx para chegar até quarta-feira. Obrigada, Sara. Vai pegando, né? Tudo que eu já mostrei, em todos os vídeos que eu já mostrei, tudo que eu já coloquei aqui e tudo mais. Vamos lá, vamos continuar aqui. Lembrando que isso aqui é os Estados Unidos que fez, o Departamento de Justiça que fez, a Pamela Bond está envolvida. Cada momento que esse Departamento de Justiça cobre isso aqui, eles se tornam cúmplices, acobertadores e protetores de criminosos, pedolões e tudo mais, o que faz deles culpados e tão culpados quanto esses vagabundos aqui. Tá bom? São lixos imundos iguais. Vai gravando tudo que eu tô mostrando, tudo que vocês já viram nos outros vídeos. E vamos lá. O que tá escrito nesse aqui que mandaram para o Epstein? Vou estar na cidade de domingo a segunda. Quer passear? Comer alguma coisa? Você já encontrou o futuro cadáver para a Lorinda? Eu queria que vocês me explicassem em qual mundo, em qual contexto, por favor, em qual contexto alguém conversaria e falaria essas coisas por e-mail para alguém? Qual contexto? Olha, a menos que ele tenha que essa pessoa esteja falando sobre uma cobra de estimação e o cadáver seja um ratinho para alimentar a cobra, sinceramente. Então vamos lá, continuando, né? Tem mais um aqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Esse aqui foi o que eu achei, né? Eu achei as postagens e fui lá no arquivo confirmar se isso aqui era real. Então, como vocês podem ver, ele realmente existe. Tá? Você pode ler o que está escrito e procurar pelo que está escrito também, tá? Lá naquele site, como eu ensinei para vocês. Eu vou deixar sempre o site aí na descrição, tá? E então, assim, lindo, né? Agora a gente vai passar para uma parte onde eu vi esse vídeo aqui e fui pesquisar algumas coisas, né? Eu vi essa menina falando algumas coisas. Lincoln Park was a military base in Canada where they experimented on and tortured children in a top secret government project called MK Ultra. Estão falando do MK Ultra, né? Que era um projeto ultra secreto do governo, né? Isso é numa base no Canadá, militar, tá? E aí me deu curiosidade, fui pesquisei qual é que é desse Lincoln Park, tá? Não é o Linkin Park, mas é bem parecido, né? Lincoln Park, em Calgary, Alberta, é um bairro construído no local de uma antiga estação RCAF, né, da Segunda Guerra Mundial, e bases das forças canadenses, Calgary, né, a CFB. Operando a partir da década de 1940 como treinamento e depósito de suprimentos. A área abrigou militares e, por um tempo, membros da Força Aérea dos Estados Unidos. Foi fechada em 64 e amplamente reurbanizada em áreas residenciais, educacionais e comerciais até 98, com remanescentes, né? Então, assim, o local existe realmente, né? Ele era uma base militar e ele parece que abrigou esse tipo de coisa. E aí eu você começa a salvar uma coisa, começa a aparecer um monte de coisa na sua timeline relacionada àquilo que você está salvando, né? Aí tem essa Stacy Plaskett aqui, que acho que é essa da esquerda aqui.
Ela não estava apenas na ilha do Epstein e trocando mensagens com ele durante uma audiência no Congresso. Ela também é uma mulher deste vídeo viral do MKUltra, que é o projeto ultra secreto, né? Que era a teoria da conspiração até certos momentos, porém, esquisito. E aí, cara, você pega esse vídeo aqui, essa mulher que tá aqui, desse lado aqui, a branca, ela tá mais pra trás do que essa Plaskett aqui. Então ela tá sentada atrás, ela tá falando aqui no microfone ali, e a mulher tá sentada aqui atrás. Na moral, cara, eu não sou desses que eu não acredito em reptiliano, essas porra, eu sinceramente assim, acho bem difícil, bem difícil. Mas tem alguma coisa errada nesse vídeo aqui, cara. Essa mulher aqui, você pode ver que as duas, elas estão em sincronia. Só que só ela aqui tá falando. Olha os lábios dessa pessoa aqui. With FBI employee Roya Demlow, who you just Olha os olhos. spoke about, which took place on July 17th, 2023. In that line, she says, the question was asked, okay, if someone were to leave here today, were to leave this interview and were to suggest or imply that when you said the laptop was real, that it meant that the FBI A mulher tá mimicando, ela tá falando assim, exatamente tudo que ela tá falando. had affirmatively determined in October 2020 that the laptop belonged to Hunter Biden, that the contents belonged to Hunter Biden, and that the contents had not been manipulated Tô falando do Hunter Biden aqui até, inclusive é do filho do Joe Biden. in some way. Would they be representing what you said, correct? Answer by Ms. Demlow. They would be representing what I said Ó, agora dá pra ver certinho como é que eles estão, ó. because I don't have much knowledge Ó, of that. They would be misrepresenting what I said because I don't have much knowledge of that. Because this committee likes to misrepresent Deu pra entender? or leave off complete Estranho, né? sentences of what individuals said. o que eles estão falando do Hunter Biden, né? Tem aqui do lado direito, né? Congresswoman Stacey Plaskett, eu sei que tá pequeno, né? Mas enfim, dá pra ler aqui que essa mulher realmente está citada nos arquivos, tá? Que ela foi visitar, né? Could you come to see Jeffrey on his island às 11 da manhã, no dia 18 de agosto, né? Então, assim, eles citam até uma Erika aqui com K. Não sei que Erika é essa, não quero nem entrar nesse rabbit hole aí, que senão eu tô ferrado, cara. Mas enfim, essa mulher tá citada, e eles estão falando sobre o Hunter Biden e tal. E, enfim. Mais uma teoria da conspiração, eu vou deixar pra vocês. E continuando sobre o MKUltra, sobre o Lincoln Park, vamos passar para o Linkin Park, né? Que é o seguinte. Ninguém tá mais acreditando que o Chris Cornell, o Avik, o Chester, eles realmente se suicidaram, assim como o Kurt Cobain. Por quê, né? Vamos lá. O Chester Bennington trabalhou com Chris Cornell para expor tráfico de CRI, ok? E dos pedolão, o que levou à prisão do Podesta e Clinton, né? Esse aqui é o Lawrence Rockefeller e esse aqui é o John Podesta. Ele morreu da mesma forma que o Chris Cornell, Kate Spade, Anthony Bourdain e alguns outros que foram, né? Aconteceu isso aí. Sinceramente, cara, acho bem difícil. Há rumores que o Chester era filho ilegítimo de John Podesta. Aí começa já a aprofundar um pouco mais as conspirações aí e tal. Mas realmente a similaridade deles, principalmente nos olhos, é bem parecida. Bem parecida. Tá? Então, tem essa questãozinha e tal. E esse Lincoln Park, né, que era o centro de detenção que era um centro de detenção secreto da CIA, onde, né, acontecia isso aqui, né? Tá? Isso aqui, ok? Ok. O Chester Bennington, ele sofreu isso aqui também na infância, né? E nunca conheceu seu pai biológico. Supostamente é esse aqui, tá?
o Linkin Park aceitou o dinheiro da Fundação Clinton, seu logotipo, um símbolo, né? Aí eles começam a, né, ligar umas coisas. O Chester e o Chris Cornell estavam prestes a revelar tudo. Eles estavam trabalhando junto com eles. Eles estavam trabalhando meio que em conjunto para fazer um documentário, né, para expor uma rede de tráfico de, ok? Tá bom? Quando for assim, eu vou fazer assim, ó. Tá bom? E aí, quando eles foram falar sobre isso, quase para começar a dar realmente andamento a desses documentários, né? Eles foram de base. Sinceramente. E aí, mais uma vez, eles mostrando aqui como eles são bem parecidos, né? O John Podesta e o Chester. E com isso eles dizem que há uma ligação e tudo mais, né? Assim. Aí, cara, é que vem o negócio. Porque aí vem o filho. Entra o próprio filho do cara. O Jamie, né? Que é o filho mais velho, né, do Chester, né? Ele não acredita mais que o pai se fez ir de arrasta, né? Se churrascou. Ele acredita que o pai foi churrascado. Vamos falar assim. E aí eu peguei esse vídeo dele. Isso aqui é um vídeo, tá? E aí eu vou dar play. I am the firstborn son of Chester Bennington. And over the last 6 years, I've gone from a firm supporter of his suicide to someone who's absolutely convinced that he did not take his own life. And that instead, he was killed by something or someone for some purpose. And I will be investigating that. Until I find the truth, we ain't... And also, like... Então, assim... Né? Why does Kanye get to say my dad was killed, but I don't? Chester left for California in 2013. How... About a year later, he had been recruited successfully by the district attorney's office of Orange County and pioneering an Ele foi recrutado lá em 2013, né? Ele falou? Se não me engano, 2013, é isso? Isso. Lá em 2013 foi pra Califórnia, foi recrutado lá por um gabinete, um promotor público, né? Do condado de Orange. E ele estava liderando um esforço ali, uma força-tarefa. Anti-Human Trafficking Task Force. Uma força-tarefa contra o tráfico humano. Effort. I am the first. Ou seja, parece que as teorias começam meio que a se conectar um pouquinho, né? A dar aquela liga, a dar uma liga, vamos dizer assim. E aí, continuando, só pra gente finalizar o vídeo dessa menina. A top secret government project called MK Ultra. E eles estão falando, ela tá falando do MK Ultra, né? Que é um projeto ultra secreto lá, que fazia testes e fazia, né? Que ela falou bem no comecinho aqui, eu vou repetir para vocês não perderem a linha do pensamento. Park was a military base in Canada where they experimented on and que eles faziam experimentos com children in a top e também secret government project called MK Ultra. Eles faziam tudo isso para esse projeto ultra secreto aí, esse tal desse MK Ultra. Then you've got Chester Bennington, the lead singer of Linkin Park, who was working on a documentary Olha lá, que tava o líder do Linkin Park estava trabalhando em um documentário for child trafficking. Para expor o tráfico de. And he happened to kill himself in the middle of that production. E de repente ele se churrascou no meio dessa produção. Same with Avicii and a mesma coisa que aconteceu com Avicii. Anthony Bourdain, who were o Anthony Bourdain, working on it as well. Que também estava trabalhando nisso. So.
Então, basicamente, é isso. Or did he know what he was going to do with his fame? Like, do you name your band off of, like, something that you're going to work on in this world? Então, enfim, tem mais essa pitadinha no meio aí, né? A do Cobain a gente consegue ligar facilmente com Epstein por causa daquela foto que eu te mostrei ali. Né? Que eu mostrei pra vocês daquela demônia junto com a ex-mulher do cara. Esse é impossível também de você não pelo menos não dar uma pulguinha atrás da sua orelha, cara. E aí, galera, passando já para outros assuntos aqui, como eu falei, tinha muita coisa, né? No final eu vou dar aquela notícia que vai acabar com a graça de todo mundo. Nada que a gente já não sabia, não esperava, mas enfim. Voltando aqui para essa demônia, que esse aqui é outro demônio, né? Vocês acham que é tudo engraçadinho, que nada como é que eu posso dizer assim, né? Ah, é só teoria, né? Você é maluco, você não sei o quê. Presta atenção, isso aqui é showzinho daquela... né? Enfim. Tem várias cantoras, vários cantores que estão ligados a isso. É Beyoncé, enfim. Essa aqui, se eu não me engano, essa daqui... não é a Beyoncé, tá? Essa aqui é a Beyoncé... tá, porque tem outra também no meio, tá? Mas olha que lindo. Olha que lindo o que ela faz aqui, ó. Deu pra perceber ali? Uhum. Ah, que fofinha! Ai... Explica pra mim qual é o contexto, vocês aí que adoram me xingar, né? Tem muita gente me xingando aí, falando que eu sou isso, que eu sou não sei o quê, enfim. Fala pra mim, qual o contexto de uma criança fazer esse símbolo? Se fosse um coraçãozinho, beleza. Qual o contexto? Qual é o contexto? Ok. Você faz isso do nada? Pois é. Mas quando eu falo sobre isso, eu sou um FDP, né? Tá certo. Continuando aqui. Essa aqui é uma postagem, não precisa nem traduzir, porque, enfim, uma postagem lá, né? De um cara aqui falando sobre... mandando para o Epstein, né? Que eles mudaram lá uma postagem do Wikipedia, tá? Onde eles mudaram lá que tava escrito... como é que eu posso dizer? Quando você procurava pelo Epstein no Wikipedia, não tava aparecendo uma coisa muito legalzinha que ele gostava, né? Eles tiraram, né? O tal do isso aqui significa, né? Abusador, ok? Resumindo, de maneira fácil. Então aparecia isso lá, apareciam umas coisinhas que ele não gostava, e aí um cara foi lá e ficou alterando isso. Nós gravamos o endereço IP de pessoas, né? Que estavam lá mudando as nossas edições de volta, tava tirando, né? E colocando ele como um abusador, que era o que ele era e tudo mais. E aí os caras gravaram o IP, não sei o quê, e vai saber o que é que fizeram com essas pessoas. Né? O que fizeram? Pois é, então assim, tinha que limpar a imagem do cara o tempo todo. Tinha que limpar a imagem do cara o tempo todo. Continuando aqui, nós vamos pegar aqui um podcast, né? Onde esse Roger Avery, se eu não me engano, ele é um roteirista vencedor do Oscar que afirma que não ter dúvida, ele não duvida por um segundo que pessoas ligadas ao Epstein estivessem... Vamos lá, galera, porque eu não posso, né? Mas vocês podem ler, ok? Ele fala que ele não tem dúvida nenhuma. E aí, vamos lá, mais uma vez, coloquei legenda para vocês. They say a lot of things and they're not really coding it very much. Well, the code... Eles estão falando muitas coisas, eles não estão nem codificando muito bem, né, o que eles falam, porque tem muito código, como eu já falei para vocês, do jerky, da pizza, enfim. They're not really coding it very much. Well, the code, it's glaringly obvious when they say pizza and when they say jerky. That's glaringly obvious. How do you walk jerky? Como você anda? Porque tem um dos arquivos lá e fala assim, eu vou andar, né?
levar, mas só que eles falam walk, né? Como você anda com carne seca? Você anda a carne seca? Como assim? Jerky. Yeah. You know what I'm saying? And why do I need a chilled container to... Right. Por que eu preciso de um recipiente resfriado, né? Container to, Right. A chilled bag or... Uma bolsa resfriada. Jesus Christ. And So you think they're eating babies? Então você acredita que eles... Eating babies? Oh, yeah. I absolutely believe that. You should get together with Kurt Metzger. You two would go crazy. I don't doubt it for a second. Eu não duvido por um segundo. And I think this dates back like, a long time. This is Moloch worship. Oh. Well, there was the other email that said, thank you for the torture video. I enjoyed. Isso aí acho que foi no primeiro vídeo que eu trouxe aqui sobre o caso. Eu já li esse documento lá. Falando disso, sobre o vídeo. Eu gostei do vídeo de tortura, né? Não sei o quê. The torture video? Yeah. And it's like people just they don't want to accept it. Like people don't want to believe it, they don't want to accept it. They say elas não acreditam e elas não querem acreditar. Como muitos idiotas que vêm assistem esse vídeo aqui, deixa dislike, deixa um comentáriozinho, bater nos pezinhos e continua, cara. Continua na sua vida medíocre aí de achar que você sabe tudo, que você não sabe porra nenhuma, cara. Você não sabe nem quem é seu pai, porra. Bom, continuando, né, galera? Vamos mais aqui, mais coisas, né? Inclusive aqui, né? Isso aqui é uma conta oficial, tá? De uma deputada. Vou chamar deputada, mas enfim. Que ela diz o seguinte: o Jeffrey Epstein também era conhecido como Marius Robert Fortelny. Este é um passaporte oficial com um nome diferente que foi divulgado nos arquivos. E sim, esse é o nome do Epstein. Localizador, né? FTA na parte inferior do documento. Ou seja, tem aquela numeração que você pode buscar lá no justice.gov/Epstein. Você pode procurar. Aqui embaixo, tá vendo? Tem um código aqui. É FTA 00021. Você pode ir lá buscar. Então tá aí. Passaporte do lindão. Tá bom? O Marius Robert Fortelny, tá aí. Que estranho, né? Nomezinho diferenciado dele. Provavelmente era um dos nomes. Vai saber o nome desse vagabundo, né? Não sei, né? Precisa saber qual é o nome dele. Qual é o nome que ele atende. Até porque quando você adivinha, quando você fala o nome do demônio, ele já começa a ficar meio tremendo, porque o negócio vai ficar feio. Então, provavelmente ninguém sabe o nome de verdade desse cara. E aí, continuando, né? Esse aqui é pra corroborar com aquele vídeo que eu mostrei pra vocês, né? Pra não ficar só lá, né? É o seguinte, essa Stacey Plaskett, que é aquela que eu mostrei lá, e a mulher mimicando, né? Repetia as palavras, né? Tinha uma mulher atrás dela que repetia cada palavra antes mesmo de Stacey falar. O Joe Rogan e o Kurt Metzger, que é o cara que ele acabou de citar no outro cara, falou, você tinha que se juntar com esse Kurt, não sei o quê. É esse cara aqui. Discutem a misteriosa mulher por trás da congressista Plaskett enquanto abordam o laptop do Hunter Biden e quem é o seu mentor. A deputada Stacey Plaskett está nos arquivos do Epstein. Então aqui tá. Yeah, I've made that face. Look at her eyes, though. Look at those eyes. Give me some. Olha os olhos dela. Olha os olhos dela. Tem como achar normal isso aqui? Não tem como achar normal. Yeah, they went over together. Look at her, though. Elas passaram junto, passaram o texto junto. See, if Kamala had one of them, she could have done better. Look at those eyes. Look at those eyes. Wait. I didn't see that part. Yeah, she made a mistake, and then the autistic girl corrects her. Wait. I don't know if she's autistic. I shouldn't say that. She mouthed her... Ela tá mimicando junto até os erros. É isso que tava escrito aqui, ó. Ela falou, ela realmente falou junto com a mulher o mesmo erro em tempo real? Had one of them, she could have done better. That the laptop belonged to Hunter Biden. She realizes she made a mistake. So she's going to correct her. We're to leave this interview and we're to suggest or imply that when you said the laptop was real, that it meant that the FBI had affirmatively determined in October 2020. O cara mostra aqui que ela anotou a câmera, né? Quando ela anota a câmera, ela olha pra câmera, você vê que ela muda a expressão aqui, ó. That it meant that the FBI had affirmatively determined in October 2020 that the laptop belonged to Hunter Biden.
Entendeu? So she has to correct her. So she leans over and says something to her. Would they be representing what you said, correct? Answer by Ms. Demlow. They would be representing what I said because I don't have much knowledge. É a hora que ela corrige, né? Oh my God. Wait, that's not what I said because I don't Whoa. No, that's not just writing the speech. That's fucking weird. Yeah, weird. I never saw that. Yeah, weird. You ever remember... É bizarro demais, cara. Ela tá corrigindo o tempo todo, né? E mimicando junto. Até o erro, elas falaram junto. Elas erraram junto o texto. I think her name was, is it Stacy Plaskett, whoever it was? Yeah. And she has this woman behind her that's like this super autistic lady that's girls on air. She wrote the speech. Right, but she wrote it? Ela que escreveu o que aquela mulher tá falando, que a Plaskett tá falando. Eyes are wide. Yeah. Mas até o erro. She looks like an alien. She's mouthing the words of her play. Yes. She's a playwright, and she's mouthing the words that she wrote. And she's a writer on a sitcom. And exactly. She's waiting for the actress to deliver the lines. And by the way, that's every bit as creepy as psychic puppetry. That's the... Então, assim, é um negócio muito bizarro. Muito bizarro. E aí a gente chega nessa palhaça, a cobertadora, cúmplice, enfim... Você pode chamar como você quiser. Defensora, né? Protetora de pedolão e de criminoso, junto com todo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o FBI também, né? Que é o Kash Patel, é outro. Tanto que as pessoas estão postando isso aqui, né? Acho que dá pra ler aí. Se você não sabe o que significa, tá aí. Né? Por quê? Porque estão cobrando essa cúmplice, essa cobertadora, essa protetora de pedolão, do porquê que eles estão tampando os nomes dos criminosos. Não das vítimas a gente entende, mas dos criminosos. E aí vem essa continha aqui. Cara, você vê que quando o cara quer idolatrar político, idolatrar uma corrente política, idolatrar pessoas, idolatrar um lado político, você vê que o cara vai ser essa merda aí. Pambonde, em vez de falar sobre Ghislaine Maxwell, que se Deus quiser vai morrer na prisão, você deveria falar sobre a Irina Zarutska, que morreu no metrô. Estavam apenas cobrando essa mulher para ela liberar, tá? Ela tá falando com os congressistas, né, na House of Judiciary lá, Casa do Judiciário dos Estados Unidos, tá falando com os congressistas e eles estavam cobrando que eles tinham que liberar esses arquivos sem a censura nos nomes pra gente saber quem são as pessoas, inclusive lá num que tá falando assim, adorei o vídeo de tortura, nossa, que legal. Só que protegeram o criminoso. E estão perguntando pra ela por que eles não liberam. E a mulher ficou nessa. But, instead of talking about Ghislaine Maxwell, who hopefully will... Sim, em vez de ficar falando dessa Ghislaine Maxwell, que eu acabei de ler ali. Die in prison. Hopefully will die in prison. You should be talking about Irina Zarutska. I have a couple of... Você deveria estar falando sobre a Irina Zarutska. Não devia, não. Sabe o que vocês deviam ter feito? Pegado aquele De Carlos Brown lá, que fez o que fez com a Irina. Vocês já tinham que ter colocado ele num né? Aqui e... Entendeu? É isso que já devia ter feito. Porque vocês estão protegendo esse cara também. Então não vem com esse joguinho. Já demorou demais pra esse cara entrar no corredor. I have a couple of died on a subway. Right, and I absolutely... You don't talk about that. I have been talking about it and actually helping with these issues. E aí ela tá falando assim, sim, eu estou falando sobre ela também, estou ajudando com esses assuntos. But we're going to move back to you. Mas nós vamos voltar a você. Vamos falar sobre você. Por que você tá protegendo o pedolão? É basicamente isso. Aí ela vai... I bet we are. Yeah. É claro que vamos. É lógico que vamos. Yes, of course, because you're here to testify. E aí todo mundo fala assim, lógico, você que tá aqui pra ser... Você precisa testemunhar, você precisa falar sobre o que a gente... E aí você vê a paginazinha postando isso daqui... Como se ela estivesse arregaçando, ó. Nossa, é esquerda contra a direita, meu irmão. Acorda pra vida. Eu não sei quem é o dono desse Vox Liberdade, mas acorda pra vida, porra. That's what the whole point of this endeavor is. So Tudo que a gente tá fazendo aqui é sobre você. É sobre você ter vindo aqui pra se explicar sobre essas censuras com os criminosos que estão nos arquivos do Epstein, porra. Of course we're moving back to you. It is all about you. So, as we've heard, she took the fifth in response to every single question in that committee hearing.
and her lawyer dangled the offer of clemency. Should Donald Trump pardon or commute her sentence? Should she be released from prison, yes or no? You said you hope she dies there, so I'm hoping the answer is no. I already answered that question. Good. I'm very glad. I really like this bipartisan agreement about when what it should agrees happen with you. But you don't want to talk about Irina Zarutska. Olha lá, e ela volta para Irina Zarutska. Ela tá perguntando sobre o Trump, sobre ligação com o Trump, não sei o quê. Ah, não, devia voltar para Irina Zarutska. É isso. E aí você pega essa página de novo falando, ela está destruindo. A mulher que tá protegendo o pedolão, ela está destruindo. Cara, tem um limite. Tem um limite da estupidez. Tanto que vem gente aqui destruindo o quê? Sua percepção da realidade tá bem afetada. Nada nas falas dela é natural. Tudo encenado, defendendo o indefensável. Ela está passando vergonha, isso sim. Pior que os democratas, por pior que os democratas sejam, eles estão certos, têm razão dessa vez. É só ela mostrar as porcarias dos nomes que cala a boca de todo mundo. A direita, né, vai defender o monstro do Epstein porque o Eduardo vai lá em festinha, blá, 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 não sei o que, tá tomando porrada de esquerdista porque faz uma postagem dessa, cara. Pambondi está com tolerância zero com a esquerda histérica. O cara está juntando isso como esquerda e direita, meu irmão. Puta que... Ah, meu Deus, postagem... Essa postagem me dá vergonha alheia de uma postagem dessa. Talks about they indicted. The president said they indicted him twice. Mr. Chairman, please stop the clock and restore his time. Okay, here we go. Ela fica interrompendo o cara que tava fazendo a pergunta e estão mandando parar o relógio para reiniciar o tempo de novo do cara. Committee will be in order. The time belongs to the gentleman from New York. We will give you a few more seconds. We will do that. But when you ask a question, the witness gets to answer. You may not like the answer, but she gets to answer. The question was, how many of Epstein's... They don't like the answer, Chairman, my time. Because it's honest. So he asked a 4-minute question. Restore 45 seconds to Mr. Nadler, please, Mr. Chairman. Answer. E ela não para de falar, entendeu? You can let her filibuster all day long, but not on our watch. Not on our time. No way. And I told you about that, Attorney General, before you started. You don't tell me Yeah, I did tell you because we saw what you did in the Senate. Lawyer, not even a lawyer. Committee will be in order. E aí começa a falar assim, quem é você? Né? Ela fala assim, aqui vamos nós com esse teatrinho, porque eles estão falando lá. Esse tal de Haskin fala assim, eu te disse, procurador-geral. Aí o Bond fala, você não me diz nada. Você não é nem um advogado. Tudo porque estão falando para essa mulher, para essa mulherzinha, falar quem são os nomes. Por que vocês não liberam os nomes? Pambonde é questionado diretamente sobre o motivo. Então, assim, essas duas postagens dessa página aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. Eu não sei quem é o dono, mas você deveria tomar um pouquinho, um mínimo de caráter e apagar essas duas postagens. Isso aqui é vergonhoso. Você tá defendendo... essa que é o que ela é, tá? Que liberou arquivos junto com o FBI e ela, o DOJ lá, liberaram arquivos protegendo criminosos, protegendo pedolão. Isso não é sobre esquerda e direita mais. Saiba se pôr no seu lugar e saiba colocar a discussão do que é esquerda contra a direita na hora certa, porque aqui você só tá passando vergonha. Isso aqui é a moralidade e a imoralidade. É quem quer punição para criminoso e quem quer defender e proteger criminoso. Uma vergonha. Essas duas postagens aqui é uma vergonha. Uma vergonha isso aqui. Se você tiver o mínimo, apaga essas duas postagens. Questionado diretamente sobre o motivo de ter encerrado pessoalmente a investigação de, né? Tarará. Envolvendo o ex-príncipe Andrew, que também aparece nos arquivos do Epstein, mesmo tendo recebido novas provas concretas, tá? Ela foi questionada por que ela encerrou investigação disso aqui, envolvendo o príncipe Andrew, tá? Isso aqui, se eu não me engano, eu mostrei essas imagens no primeiro vídeo também sobre o Epstein, né? Sendo que tem provas. A resposta dela, mas você não fez as perguntas a Merrick Garland quando ela era procuradora-geral. Aí ele fala assim, mas é você que tá no comando. Você que tem o poder de mudar as coisas e responsabilizar esses caras. Tanto que eles colocaram essa imagem dele aí, ó. 2025 memo from your Department of Justice stated, quote,
We did not uncover evidence that could predicate an investigation against uncharged. E aí ele tá falando assim que não tem prova suficiente para continuar a investigação e blá blá blá. Third parties. These two photos, please put. Aí ele fala assim, essas duas fotos, pô, coloca as fotos de volta aí. These two photos staring you in the face. Essas fotos aqui, ó, te encarando na sua cara. Evidence of a crime. And more than enough evidence to predicate evidence of a crime staring you in the face, or evidence of a crime. São evidências de um crime. And more than enough evidence to predicate an investigation. E mais do que evidências against form to predicate an investigation. E mais do que evidência suficiente para você continuar com essa investigação. Against former Prince Andrew. Contra o ex-presidente Andrew, né? O ex-príncipe Andrew. Por que você encerrou? Por que você encerrou essa investigação, né? E por que você não processou esse cara? Não foram para cima? Merrick Garland these questions when he was Attorney General and set before. I agree with you. You twice. I'm reclaiming my time. I agree with you. I agree with you. During the Biden administration, Ball, as did Attorney General Bill Barr, as did Alex Acosta, a whole string of failures. But you are in charge. You have the power to change things. Mas é você que está no poder. And you're doing the opposite. You're protecting them. Aí ele fala, ele mandou a braba. Não sei nem quem é, não sei se é esquerda ou direita, não se interessa. Você que tá no poder agora, você que tá no comando, você que tem poder pra botar, pra trazer esses homens aí e botar neles. E você tá fazendo o oposto disso, você tá protegendo eles. You have the power to change things, to hold these men accountable, and you're doing the opposite, you're protecting them. Então você tá protegendo eles, né? Então, eu já tinha falado isso em alguns vídeos, que os Estados Unidos, o DOJ, Departamento de Justiça, FBI, esses caras estão protegendo esses canalhas. Estão protegendo esses canalhas. E tem gente que acha que não. Ah, liberou os arquivos. Mas, porra, vocês estão protegendo os criminosos? Eu já falei 30 vezes isso. Falei, tudo bem. Se for... Se for a vítima, beleza, óbvio. Agora, vocês estão protegendo os criminosos? Por quê? Por que estão a todo momento ali, tudo que eles liberaram, absolutamente tudo que eles liberaram protegido? Por que eles estão protegendo? Quem que eles estão protegendo? É isso que tá irritando muito, muito, muito. Porque, sinceramente, tem gente que quer defender a atitude desses caras. Meu irmão, não tem desculpa nenhuma pra você não liberar os nomes desses canalhas. Não tem, não há o que falar sobre... Tentar dar uma desculpa de por que vocês não tem. Que nem eu falei, mais uma vez, me dê um contexto que sirva pra proteger os caras que estão lá. E aí eu tô fazendo essa pergunta toda vez. Por que o Bill Gates não tá preso já? Por que os outros lá não estão presos? Por que quem tá citado claramente fazendo perguntas assim de um e-mail pro outro, né? Falando, adorei o vídeo de tortura, né? Aquele lá que eu já tinha falado. Por que tá protegendo uma pessoa dessa? E aí, a gente vai ter que chegar, né? Na notícia que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui no final, porque, sinceramente, simplesmente porque não tem mais o que fazer, né? Inclusive aqui no final, aqui, né? Depois que ela saiu fora, com coisas que vão aparecendo, né? Eu vou colocando ainda, se dá tempo eu coloco no vídeo aqui. A Pam Bond aí, fazendo a caminhada da vergonha, né? Recusa-se a encontrar-se com os sobreviventes do Epstein, não responde às perguntas sobre os trechos censurados e permanece em silêncio quando questionado sobre prisões de alto perfil, né? De pessoas importantíssimas. Então tá aí, ó. Ai, que lindo.
Olha lá, a carinha de filha dela. Entendeu? E aí ele tá perguntando assim, até o próprio Trump tá pedindo prisões pra esses caras, tá pedindo prisões sobre esses assuntos, e o Departamento de Justiça tá quieto por quê? E não fez nada. Tá aí, ó. Olha que lindo aí, ó. Tá vendo que lindo? E aí tem gente defendendo essa mulher, tem gente fazendo postagenzinha desse tipo aqui, cara. Como é que pode, mano? Sinceramente, não tem como você acreditar que tem gente com a cara de pau de fazer isso. Né? Então, cara, sinceramente, a questão disso ser cansativo não é só a questão do assunto. É porque a gente dá com a cara na parede o tempo todo. Aí você vem aqui, ó. The Dow right now is over. The Dow is over $50,000. I don't know why you're laughing. You're a great. Do nada, ela começou a falar de bolsa de valores. E aí ela pergunta por que tá todo mundo dando risada dela. Isso aqui é no mesmo dia, na mesma hora, nas mesmas perguntas sobre o caso do Epstein, tá? Ela, do nada, que nem eu falei do Bolsonaro com os jet ski, do nada começou a falar, não, porque olha como está a bolsa. Stock trader, as I hear, Raskin. The Dow is over 50,000 right now. The S&P at almost 7,000. And the Nasdaq falando da Nasdaq. Smashing records. American está batendo recorde. 401ks and retirement savings are booming. That's what we should be talking about. We should be talking about making Americans safe. Nós deveríamos estar falando sobre fazer os americanos seguros de novo, deixar eles seguros e não sei o que. É isso, do nada. That's what we should be talking about. We should be talking about making Americans safe. We should be talking about... A gente deveria estar falando... What does the Dow have to do with anything? That's what... Aí eles estão perguntando, o que esse Dow tem a ver com o que a gente tá falando? Mano, simplesmente é impressionante. É a mesma questão que eu falei pra vocês. É simplesmente ela falando sobre a economia em perguntas sobre o porquê que eles estão protegendo os pedolão. Eu sinceramente, cara, eu não, né? A Dow que eles estão falando é a Dow Jones, tá, galera? É um termômetro econômico, tá? Você tá falando de bolsa de valores, resumindo é isso, tá? Nasdaq, da Dow Jones, enfim. A mulher simplesmente puxou essa carta do nada. É isso que nós deveríamos estar falando, sobre fazer as pessoas na América se sentirem seguras, e bibibi. Simplesmente perguntaram pra mulher, por que vocês censuraram os nomes dos criminosos? Por que vocês estão protegendo criminosos? E é isso. A gente devia estar falando sobre a Nasdaq. E aí você vê paginazinha fazendo postagem desse nível. Ela está destruindo. Cara, você tem que ter um limite. Para, mano. Sinceramente, para que é vergonhoso. Isso aqui é vergonhoso. Isso aqui é vergonhoso. Isso aqui é uma vergonha. Uma página escrever isso aqui. É uma vergonha. Essa mulher está protegendo criminoso. Essa mulher e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, junto com o FBI, ter tampado o nome de criminoso é proteção e acobertamento. Deu pra entender? Você escrever isso aqui é uma vergonha. Uma vergonha. E aí, pra terminar esse vídeo, porque já tá enorme... Entendeu agora porque eu tava falando tanto do FBI, do Kash Patel?
FBI concluiu que Epstein não criou uma rede de tráfico humano para a elite. Documentos relatam que não há provas de que outras pessoas poderosas abusaram das vítimas do milionário. Bom, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal pra gente se ver da próxima vez. Lembra, por favor, de compartilhar o vídeo, lembra de se inscrever no canal, deixa um comentáriozinho também, que isso é importante pra gente, por favor. Assistam o vídeo completo, tá, galera? Porque isso ajuda no engajamento. Se você assiste só um pedacinho e sai, o YouTube entende que aquele vídeo não é interessante e ele simplesmente não recomenda pra ninguém. Então deixa o vídeo rolando, aí vai fazer suas coisas, vai ouvindo o vídeo, vai ouvindo o que eu tô falando, né? Mesmo que você não esteja parado assistindo o vídeo, dá pra você ouvir as coisas que eu tô falando e tal. Então dá essa força pra gente. E é isso, cara. A única justiça que vocês podem pedir e querer é a de Deus. Que a hora que o homem lá em cima descer o braço direito nessa bosta dessa terra imunda, vai tudo sair pro espaço, desintegrar toda essa cambada, pra não chamar de outra coisa, né? Porque, sinceramente, cara, vocês não vão ver, não vai ter, não tem melhor, isso aqui não tem mais melhor, não tem mais jeito. Bom, é isso, galera. Fiquem com Deus, eu vou ficando por aqui. Se cuidem, até a próxima.